E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Preste atenção que essa palavra aqui, ela é uma palavra que ao mesmo tempo nos ensina, ao mesmo tempo nos confronta, tá? O autor está dizendo para nós o seguinte: estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E por causa disso, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O que o autor quer mostrar para nós? É que nós, como cristãos, estamos sendo observados. As pessoas estão observando os nossos passos. As pessoas estão observando o nosso comportamento. Quando principalmente sabem que nós somos cristãos, aumenta mais ainda a cobrança sobre a nossa vida. Porque nós entendemos, e as pessoas também entendem, que as nossas atitudes precisam ser diferentes. Então as pessoas precisam olhar para mim e perceber a diferença. As pessoas precisam olhar para você e perceber a diferença. As pessoas precisam identificarem diferença nas nossas atitudes. O que acontece é que alguns cristãos, eles acham que conseguem simplesmente viverem a sua vida dizendo, não, eu vivo da minha forma, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, eu não preciso me preocupar com a opinião dos outros, né? Quem gostou, amém, quem não gostou também, amém, eu faço, eu tô nem aí com a vida dos outros, o que pensam de mim, o que falam sobre mim, e na verdade não é bem por aí que a Bíblia está ensinando. A Bíblia não manda eu viver a ponto de sem se preocupar com o próximo. Pelo contrário, quem conhece o Evangelho sabe que as nossas atitudes estejam sempre se preocupando com o próximo. Tudo você vai ver na Bíblia se preocupando com o próximo. Paulo, por exemplo, vai dizer, se eu for comer alguma coisa e aquilo que eu for comer for gerar escândalo para alguém, é melhor deixar de comer para que outra pessoa seja salva do que eu comer e ela perder a salvação. Então, em que perspectiva Paulo está ensinando isso? Na perspectiva de você se preocupar com o próximo. Na perspectiva de o quê? Se aquilo que eu vou fazer vai gerar escândalo para ele, para o próximo, eu não faço. Por quê? Porque eu quero que ele seja salvo. Né? É igual algumas coisas que acontecem sobre a minha vida e também deve acontecer na sua vida. Existem coisas que eu sei que não é pecado. Eu tenho consciência que não é pecado. Eu tenho entendimento na palavra que não é pecado. Mas eu não faço porque eu não quero fazer com que outras pessoas pequem. Porque para mim não é pecado, mas quem olhar e me ver fazendo não vai ter maturidade. Então, às vezes, por causa da salvação dela, por causa da maturidade dela, por causa do próximo, eu deixo de fazer. Porque eu me preocupo com o outro. Entende? Então, tem muita coisa que eu não faço, agora eu tô falando como eu, Rodrigo, tá? Aqui, ó, ser humano. Tem muita coisa que eu, Rodrigo, eu não faço, não é porque não é pecado. Não é porque a Bíblia me condena. Pelo contrário, tem muita coisa que eu sei que a Bíblia não me condena. Eu posso fazer, mas eu não devo fazer. Eu não devo fazer porque eu sei que se eu fizer, outras pessoas serão prejudicadas espiritualmente. Tantas pessoas que não têm maturidade para ver certas coisas. Entendeu? Isso fará com que certas pessoas sejam atingidas na sua fé, porque ao mesmo tempo que tem pessoas maduras, tem pessoas sensíveis, ao mesmo tempo que tem homens na fé, tem meninos na fé. Então a gente tem que se preocupar com o próximo, a gente tem que se preocupar com os outros. Isso aí já responde algumas decisões que você quer tomar na tua vida, né? Se você quer fazer algo que vai gerar escândalo, não faça. Ah, pastor, mas eu nem acho que seja pecado. Legal, tem coisa que não é pecado, mas se você fazer o seu irmão pecar ou gerar escândalo, já comete pecado.
Aí você não comete pecado literalmente com o ato que você fazer, mas comete pecado quando o teu irmão olha para você e te julga. Entende? Então a gente tem que se preocupar com o próximo. Tem que ter essa preocupação com o relacionamento. E o texto ele é muito claro em relação a isso, né? Quando ele diz, portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande testemunha. Ou seja, nós estamos rodeados de pessoas, de testemunhas, de pessoas que estão observando o nosso comportamento, a maneira como a gente fala, a forma como a gente vive, a maneira como a gente se veste, a forma como a gente se comporta, os lugares. As pessoas estão observando meus frutos, as minhas obras, meu caráter, tudo está sendo observado. Tudo é observado, sabe? Eu preciso mostrar os meus frutos. Eu preciso mostrar meus resultados. Eu preciso mostrar a fé. Eu preciso mostrar o Evangelho. Eu preciso mostrar Cristo nas minhas atitudes. Porque há uma nuvem de testemunha que está me observando. Talvez você não tenha parado para perceber isso, mas pode ter alguém dentro do teu trabalho que está observando você. Alguém na sua vizinhança que está observando você. Alguém na sua casa, na sua rua, que sempre está observando o teu comportamento. Está de olho em você, está observando você. Observando as atitudes, as decisões, a maneira como você fala, a maneira como você resolve, a maneira como você age. As pessoas estão a todo tempo observando a sua vida. Sabe? A sua vida, de alguma forma, ela respinga sobre alguém. E bom é quando os teus bons frutos atingem os outros. Quando as pessoas olham os bons exemplos. Quando as pessoas olham os bons frutos. Quando as pessoas olham as boas referências. Quando as pessoas olham as suas qualidades. Os frutos que você carrega. Porque há uma nuvem de testemunha que o texto está dizendo. E ele diz que nós devemos deixar todo o embaraço. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, o que é a carreira? A carreira é o que Cristo deixou para nós, que é a missão de ir até o final. De ir até o final, de carregar a sua cruz. Sabe? Ele está dizendo que possamos continuar com a carreira até o final. A carreira, a missão de permanecer, a missão de seguir adiante. E nesse caminho as pessoas vão observar as nossas escolhas, as nossas atitudes. E eu preciso me preocupar com o próximo. Eu preciso me preocupar. Sabe? Ser bênção para a vida de alguém. Ser bênção no falar, ser bênção no dizer. E na questão de ser bênção, às vezes tem pessoas que você abençoa sem você falar nada. Não sei se você já teve essa experiência. Você abençoar alguém sem você usar uma palavra. Sua vida, sua atitude, de alguma forma, edifica e abençoa a vida de alguém. Então, entenda isso. Tem pessoas que te observam. Tem pessoas que te veem como exemplo. Tem pessoas que não desviaram da igreja porque você não desviou. Tem pessoas que não abriram mão da fé porque você não abriu. Tem pessoas que não largaram o casamento porque você não largou. Tem pessoas que permanecem até hoje porque você está permanecendo. Porque a tua vida é referência. Se você é uma boa referência, você vai exalar coisas boas para a vida de alguém. Mas se você é uma péssima referência, as pessoas também vão avaliar as suas atitudes. Sabe? Não tem como você dizer que é cristão e só se preocupa com a tua vida, porque o evangelho não é individualista. O evangelho não é individualista nesse aspecto, de você só se preocupar consigo mesmo. O evangelho sempre manda eu me preocupar com o meu próximo. É relacionamento. É sempre se preocupando com o próximo, ajudando o próximo, fazendo pelo próximo, estendendo a mão ao próximo. Isso é evangelho. Que possamos ter essa preocupação de dar testemunho por onde nós passarmos. Dar testemunho na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, na igreja. Que possamos dar exemplo de Cristo sobre a nossa vida. Porque a realidade é que tem pessoas que nunca vão entrar na igreja. Tem pessoas que nunca vão colocar os pés na igreja, vão passar nessa terra, vão morrer e não vão entrar na igreja. Mas tem pessoas que vão observar suas atitudes. Tem pessoas que nunca vão ler a Bíblia, mas a única Bíblia que elas vão conhecer serão as suas atitudes. Então pregue o Evangelho com o seu testemunho. Pregue o Evangelho com o seu exemplo. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos instrui, nos ensina
e nos conduz. Agora abençoa essa pessoa que parou para ver essa palavra, que o Senhor venha dar um dia extraordinário para ela e que coisas poderosas se manifestem sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, recebeu essa palavra. Concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então clica aqui embaixo nessa setinha torta do YouTube, manda para um amigo, para um colega, para um parente, para um familiar, manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor Jesus. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai ser um intercessor do meu ministério. Quando você é membro, você tem prioridade de resposta nas lives que nós temos feito. Quando você comenta aqui embaixo, aparece o selozinho de membro, que é muito legal. E acima de tudo, você se torna um apoiador desse canal. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. Mãe de Paz tem me abençoado muito, os devocionais, tem edificado muito meu coração. Eu queria de alguma forma colaborar com o seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo e realizando aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, com amor, faça isso porque você entende que é relevante a propagação da palavra de Deus aqui na internet. E aguarda aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Mãe de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração e fica com essa palavra na tua alma. Cuidado com suas atitudes, seu exemplo. As pessoas estão te observando e a Bíblia fala que nós temos que dar um bom exemplo porque há uma nuvem de testemunha que está ao nosso redor. As pessoas estão vendo se você é uma boa referência ou se é uma má referência. Escolha sempre mostrar os frutos do Espírito nas suas atitudes. Deus te abençoe. Até amanhã.